Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência às nossas aulas de matemática e suas tecnologias. E hoje a gente vai falar, continuar falando das funções do segundo grau. E a gente vai falar dos máximos e mínimos, né? Uma parte muito importante no estudo das funções, entender como é que funciona o comportamento da parábola, né? Que é a curva que é formada numa função do segundo grau, né? E vamos entender esse comportamento, vamos entender como é que funciona o máximo, o mínimo, que é muito usado depois no cálculo, usado por uma série de aplicações, cálculos de áreas, de volumes, de estruturas, né? Cálculo também de desenvolvimento de embalagens, ou seja, essa parte é muito utilizada, da matemática, muito utilizada aí na engenharia, em projetos, né? Então a gente vai estar dando essa especificação para vocês, tá bom? Legal? Então, matemática e suas tecnologias, função do segundo grau, máximos e mínimos. Legal? Bom, vamos voltar a falar de uma coisa que a gente viu, né? No outro encontro, né? Quando a gente introduziu as funções do segundo grau, né? Que é o vértice da parábola, ou seja, o vértice da função do segundo grau, né? Então, o vértice é o ponto, né? Muito importante, onde se encontra o que? O ponto de máximo ou o ponto de mínimo, né? Então, a ordenada do vértice é chamado de y do vértice, y do vértice. E a abscissa, né, as abscissas, ou abscissa, né, aliás, no caso a abscissa, né, é chamada de x do vértice. Então, eu tenho aqui o y do vértice, vamos pegar aqui, né, esse retângulozinho, vou fazer hoje, vou fazer pretinho aqui, ó. Então, ordenada y do vértice, né, que vai me dar o valor máximo ou mínimo, tá? E aí você tem o x do vértice, tá? O x do vértice vai ser um valor mínimo, quando, né, a minha função é uma função, né, com concavidade para cima, com a boca voltada para cima da parábola, ou seja, quando o meu a, que é o número que multiplica o x quadrado, ele for positivo. Ele vai ser um valor máximo, né, o x do vértice vai ser um valor máximo, quando a concavidade da minha parábola for para baixo. Boca para cima, a positivo, boca para baixo, concavidade para baixo, a negativo. Lembrando que o a é um número que multiplica o x elevado ao quadrado. Legal? Então, só para a gente lembrar, o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que o x do vértice, pessoal, né, tem fórmula para calcular, a gente já viu isso, vou revisar novamente com vocês, mas o x do vértice é nada mais, nada menos que o ponto médio, né, é o ponto médio do x1 e do x2. Se a parábola cruza o eixo x em dois pontos, se eu tenho delta positivo, né, e o zero da função ela vai cruzar o eixo x em dois pontos, né, se você somar os dois e dividir por 2, você tem o valor do x do vértice. Legal? Então vamos em frente. Olha lá, pontos de máximo, ponto de mínimo, né, aqui a minha função do segundo grau, né, y é igual a x quadrado mais bx mais c, o a é o que vai determinar a concavidade da parábola, boca para cima, boca para baixo, né, e o x do vértice pode ser calculado com essa formulinha, menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Ou o x do vértice também pode ser o ponto médio do x1 e do x2. Legal? Beleza pura, minha gente. Vamos lá. Então, a gente aqui pegou um exemplo. Eu até acho que eu repeti o mesmo exemplo que eu tinha feito anteriormente, né? Peguei uma função, né? F de x igual a x quadrado menos 2x menos 3. Então, meu a vale 1, meu b vale menos 2, meu c vale menos 3, né? A gente fazendo o zero da função, igualando a função a zero, acha a equação de segundo grau, né? Delta, né? Usa a fórmula de Bhaskara, o discriminante delta. A gente vai ver que o delta é positivo e vai me dar dois valores, um x1, um x2, ou um x linhas, ou um x duas linhas, como tanto faz. Meu x1 menos 1 e meu x2 3, né? Então, você substituindo nas fórmulas do x do vértice e do y do vértice, você obtém que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a, vai ficar menos 2, sobre 2 vezes 1, vai dar 2 sobre 2, que dá 1, e o y do vértice menos delta sobre 4a, vai ficar menos 16, dividido por 4 vezes 1, 4, menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, o vértice da minha parábola seria os pontos 1 no x do vértice e menos 4 no y do vértice, na ordenada. Beleza? Legal? Só relembrando esse exemplo, pode fazer pela formulinha, pode fazer também achando o x do vértice pelo ponto médio, substituindo na função e achando o y do vértice, faz do jeito que você achar mais legal, do jeito que você achar mais confortável. Bacana? Beleza? Então vamos lá. Bom,
Estudo do sinal, perdão, gente, estudo do sinal da função. Então, a parábola, pessoal, a parábola ela vai cortar o eixo x dependendo do delta. Se o delta for positivo, ela vai cruzar o eixo x em 2 pontos, né? No x1 e no x2, que são as raízes, são os zeros da função. Se o delta for igual a zero, ela vai cortar a parábola num ponto só, porque eu vou ter duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor que zero, não tem como a gente resolver, no conjunto dos números reais, né? Não tem como a gente resolver essa função, né? Essa equação, no caso, né? E aí a parábola não corta o eixo x. E aí a gente consegue estudar o sinal dessa função, né? Então, o sinal, a gente vai usar o seguinte procedimento: determinar as raízes da função, então achar o x1 e o x2, marcar essas raízes no eixo x, na reta, analisa-se a concavidade da parábola, boca para cima, boca para baixo, aí você tem que olhar o sinal do azinho, e faz o estudo do sinal. O que é acima do x é positivo, o que é abaixo do x é negativo. Acima do x é positivo em y, abaixo do x é negativo em y. Legal? Então, aqui tem um quadrinho, né, que eu resumi aí para vocês. Então, concavidade boca para cima, A maior que zero, você tem um x1, um x2 com delta maior que zero, você tem um delta menor que zero, x1 e x2 não tem, então todos os valores são positivos para y. A parábola fica acima do eixo x. E quando o meu delta é igual a zero, eu vou ter dois valores reais iguais, x1 é igual a x2. Né? Então, ambos, né, quando a parábola toca aqui na verdade também coincide com o vértice da parábola, com o x do vértice. Né? O x do vértice e o y do vértice é zero aqui, né? No caso que ela toca, né, o eixo x, o y do vértice é zero. Né? E aí os valores à esquerda ou à direita são positivos. Da mesma maneira, quando, né, a concavidade for para baixo, quando o A for negativo, x1 e x2, né, quando o delta for positivo, vai cortar nesses valores. Deixa eu pegar minha mãozinha aqui para você ver como é que se comporta a função. Então, valores abaixo de x são negativos, valores acima de x, então, são positivos entre x1 e x2, e a valores abaixo, né, à direita aí de x2, são negativos em y. Da mesma maneira, quando o delta é menor que zero, né, todos os valores são negativos em y, e da mesma maneira, quando o delta é igual a zero, o meu x1 é igual a x2, tanto à direita quanto à esquerda, os valores são negativos para y. Esse quadro é bem legal vocês sacarem, tirar foto, guarda, porque você consegue entender. Dá para resolver em equação do segundo grau, dá para resolver em equação produto, em equação quociente, dá para fazer uma série de coisas aí, usando esse estudo de sinal. Legal? Bom, então, por exemplo, essa função aqui, ó, x² menos 5x mais 6, clássica, né? F de x igual a x² menos 5x mais 6, soma e produto. Quais são as raízes da função, né? O x1 vai dar 2 e o x2 vai dar 3. Dá para somar, dá para resolver por soma e produto, dá para fatorar, enfim, dá para fazer uma série de coisas. Né? Bem classicona, né? Então, primeira coisa, eu vou determinar as raízes. Então, meu x1 vale 2 e meu x2 vale 3, né? Então, se a gente for estudar, né, como é que a gente faria? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Vou traçar o eixo x, vou traçar o eixo x aqui, e vou traçar para vocês, aqui em vermelhinho, a minha parábola. Primeira coisa, ela é boca para cima ou boca para baixo? Boca para cima, né? O meu A, o número que multiplica o x², ele é positivo, vale 1, né? Vale 1. Então, a parábola tem boca para cima, como eu desenhei aqui para vocês. Então, ela vai cortar o eixo x em que pontos? Em 2 pontos. No meu x1 igual a 2 e no meu x2 igual a 3. Resolvendo os zeros da função, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai achar que x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Beleza? Então, os valores acima do eixo x são positivos. Os valores abaixo do eixo x são negativos. Os valores acima do eixo x são positivos, todos referentes a y. Legal? E aí, por exemplo, a minha função vai ser positiva, para os valores, cadê a mãozinha? Para os valores menores que 2, ó, daqui para cá. Então, vou fazer um desenho aqui assim, ó. Daqui para cá é positivo, né, ó, aberto em 2. E vai ser positivo, né, para a direita a partir de 3. Ou seja, minha função vai ser positiva sempre quando meu x for menor que 2 ou meu x for maior que 3. A minha função vai ser igual a zero quando meu x for igual a 2 e meu x for igual a 3. E minha função vai ser negativa para valores que estão entre 2 e 3. Né? Então,
A função vai ser negativa quando o meu x for maior que 2 e menor que 3. Se escreve dessa maneira, gente. X é maior que 2 e menor que 3. Ou seja, são os valores que estão entre 2 e 3. Quantos valores existem entre 2 e 3? Infinitos. No conjunto dos números reais existem infinitos valores. Legal? Bacana, pessoal? Fácil, né, turma? Então, a gente estuda o sinal da função e começa a fazer essas caracterizações aí todas, né, com todo esse estudo, tá? Então, sempre definindo, né, usando esse procedimento, determina-se, né, determina-se a raiz da função, marca-se as raízes caso elas existam, analisa a concavidade da parábola, faz o estudo do sinal. Beleza? Esse é nosso roteiro, nosso procedimento aqui, ó, bonitinho, em vermelhinho para vocês. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos em frente, né? Aqui, na verdade, deu uma repetidinha, né? Isso, agora, estudo do gráfico, né? Estudo do gráfico ou esboço do gráfico de uma função. Lembra que eu falei para vocês que hoje a gente tem softwares, né? Dá para baixar os aplicativos para você construir. Até coloquei alguns nos slides aí, né? Mas dá para baixar e construir as parábolas aí, né? Então, para construir o gráfico de uma função do segundo grau, para construir a tal parábola, é preciso você saber as seguintes coisas, né? A concavidade, então você tem que ver primeiro se é boca para cima ou boca para baixo. Olha, o azinho, o número que multiplica o x², né? O ponto onde a parábola cruza o eixo y, que é o termo independente, é o ponto C. Né? Os zeros da função, pega a função igual a zero, acha, né? Calcula aí, usa a fórmula de Bhaskara, enfim. E o vértice da parábola, o x do vértice e o y do vértice. Então, você precisa saber todos esses pontinhos aqui, ó. Concavidade, ó que bonitinho, né? O ponto onde a parábola cruza o eixo y, os zeros da função e o vértice. X do vértice e y do vértice, tá bom? Bacana? Vamos lá, minha gente? Então aqui, pessoal, eu esbocei, né? Eu usei o software mesmo, a gente usou aí o GeoGebra, né? Eu peguei essa função, né? F de x, ou y, né? Igual a f de x, igual a x² menos 4x mais 3. Boca para cima, porque o a é positivo, o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Né? Acho os zeros da função, né? Você vai ver que a parábola vai cruzar o eixo x no ponto 1 e 3. Né? Acho o vértice da função, né? Vai ser aqui em x2, e o y do vértice vai ser aqui um pouquinho menor que 1, né? Aqui está aparecendo que é 1, né? Menos delta fazer o menos delta sobre 4a. E aí ela vai cruzar o eixo y no ponto 3 aqui, tá certo? Então a gente desenhou essa parábola usando o software aí. Se você quiser chutar pontos também, x para x e achar valores para y, também você tem uma parábola mais precisa, tá certo? Legal? Então aqui, ó, uma outra função, f de x igual a menos x² mais 4. Né? A gente também desenhou no gráfico aqui, né? Desenhou aqui no construtor de gráficos, né? Então ficou aqui essa função boca para baixo, né? O número a vale menos 1, então a boca é para baixo, né? A negativo, tá? Você pode chutar os valores, pode achar o x do vértice, o y do vértice, né? Aqui, por exemplo, o y do vértice é 0. Desculpe, perdão. O x do vértice é 0. O x do vértice é 0 e o y do vértice vale 4, né? E aí a gente sabe que, né, o x1 e o x2 vai ser menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Então a parábola cruza o eixo x nos pontos menos 2 e 2, o y do vértice é 4, o x do vértice é 0, porque se você somar menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Né? Veja que é o ponto médio, certo? E aí você traça essa parábola. Legal? E aí alguns exemplos, né? Para construir o gráfico de uma função do segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Então lá, o passo a passo para construir o gráfico, gente. Determinar as raízes da função, se existirem. Marcar os valores das raízes sobre o eixo x. Calcular o vértice, o x do vértice e o y do vértice, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Né? Marcar no eixo y o valor do coeficiente c, né? Onde ela cruza, né? A parábola cruza o eixo y, perdão, no ponto do termo independente, que é o valor de c. Né? Analisar a concavidade da parábola e traçar a curva passando por esses pontos marcados. E aí você tem a parábola desenhada. Legal? Dá para usar, como eu falei para vocês, o software, né? O software, né, a gente usa aqui, né, o GeoGebra é legal, né? Tem aqui o endereço do GeoGebra,
né? Você pode baixar aqui, aí você usa, baixa aqui, usa qualquer, né, site de fazer download de programa. Também tem para o celular, dá para usar também aí no Play Store e tal. E aí você usa, né, esses gráficos e você traça, né, no GeoGebra um programa dinâmico, né, que ajuda a gente a estudar a matemática aí, né? Então dá para usar geometria, álgebra, cálculo, enfim. E aí a gente vai estudar vetores, segmentos, linhas, funções, enfim, tem uma série de coisas. O GeoGebra é bem bacana para vocês explorarem e vocês entrarem. É uma dica que eu dou para vocês, tá? E aí dá para a gente desenhar também esses gráficos mais chatinhos, né? Tem curvas mais chatas de desenhar, por exemplo, as funções trigonométricas é mais chatinho, então a gente usa o auxílio do software, né? Então, exemplos de gráficos aí, tá, turma? Aqui saiu bem pequenininho, tá, turma? Mas aqui eu peguei alguns exemplos para que vocês entendam. Ponto de máximo e ponto de mínimo, gente. Isso é importante. É importante a gente saber nas funções do segundo grau. Bacana? Mais alguns outros exemplos, né? E aí você tem toda a estrutura dos gráficos aí desenhados, né? Você define a função, você tem aí o A positivo, né? Você tem pontos que você estabelece lá no GeoGebra e desenha o gráfico, né? Ele desenha o gráfico para você. Legal? Bacana? Então, revisando pontos de máximos e pontos de mínimos, né? A gente precisa, de uma certa maneira, saber a concavidade da parábola, achar os zeros da função, ver onde ela cruza o eixo y, né? E saber o vértice. Aí a gente consegue traçar o gráfico e entender como é que funciona esses máximos e esses mínimos. Legal, moçada? Pessoal, e aí? Dando continuidade, vamos resolver um exercício onde a gente faz a aplicação direta de máximos e mínimos, né? Saindo um pouco daquela coisa dos exercícios clássicos de função do segundo grau, aquela coisa toda, vamos fazer uma aplicação direta de um exercício para cálculo de máximos e mínimos, e a gente tem vários exercícios, né? Várias maneiras a gente resolver, tá? Vamos pegar esse exercício que caiu aqui no vestibular da Unicinos em 2016. Os alunos de uma escola irão fretar um ônibus com 50 lugares, então o ônibus tem 50 lugares, para um passeio ao jardim zoológico, né? Então, né, os alunos de uma escola vão fretar o ônibus com 50 lugares para um passeio ao jardim zoológico. Cada aluno deverá pagar R$40. Cada aluno deverá pagar R$40, mais R$2 para cada lugar vago que tiver nesse ônibus, tá? Muito bem, a pergunta é, para que quantidade de passageiros a empresa terá a receita máxima? Para que quantidade de passageiros a empresa terá a receita máxima? Vamos entender esse exercício. Então, né, se todo mundo, né, lotar todos os lugares, né, você vai ter uma receita máxima. Mas aí, o exercício está pondo uma condição. Ele está falando, olha, cada aluno tem que pagar R$40, mais R$2 para cada lugar vago. Tá certo? E aí, a gente quer saber qual, né, a quantidade de passageiros, ou seja, qual a quantidade de alunos que deve ir para que a empresa tenha uma receita o quê? Máxima. Tá certo? Então, vamos pensar assim, gente. Como é que a gente pode raciocinar para isso, né? Então, vamos pensar assim. Vamos chamar, né, deixa eu botar aqui meu lápis. Vamos fazer aqui, ó. Vamos chamar de x, tá? O que a gente vai chamar x? A quantidade de lugares ocupados no ônibus. Então, o número de alunos daquela sala, daquela escola, né? Quantidade, vou digitar aqui para vocês, ó. Quantidade de lugares ocupados. Ficou pequenininho, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para vocês, meus amores. Aqui eu aumentei demais. X é a quantidade de lugares ocupados, certo? Tudo bem? Né? Se o ônibus tem 50 lugares, o número de lugares vagos vai ser o quê? 50 menos X, que é o número de alunos que vão nesse passeio. Então, 50, vamos escrever aqui, ó. 50 menos x, 50 menos x, né? É igual ao quê? Ao número, né, de lugares vagos. Número
número de lugares vagos. Legal? Vou fazer grandão aqui para você também. Pegou? Pegou? Opa, muito grande. Por aqui em cima, por aqui em cima. Aqui é tudo... Quem sabe faz ao vivo, minha gente. Vamos lá. Então, 50 menos x, número de lugares vagos. E como é que se daria a receita da empresa? Né? Vamos pegar uma próxima página aqui. Como é que se daria a receita? Então, eu até pus aqui, resolução, olha que bonitinho, né? Então, como é que se daria a receita? A receita vai ser receita em função do número de alunos que vão, que eu chamei de x, né? Nós chamamos de x a quantidade de lugares ocupados, né? Então, quantidade de lugares ocupados, que é o número de alunos que vão na excursão, tá certo? Vai ser o quê? O número de lugares ocupados, x, vezes, aí a gente abre um colchete aqui, né? Cada aluno que vai aqui tem que pagar R$40. Então, x vezes 40, não é isso? 40 mais R$2 por cada lugar não ocupado. Qual é a quantidade de lugares ocupados? É 50 menos x, não é isso? Então, mais 2, que multiplica 50 menos x. Olha que bonitinho. Certo? Fechei parênteses, fechei colchete. Certo? Então, a receita da empresa vai ser o quê? A quantidade de pessoas que vão, vezes o quanto elas vão pagar, que é R$40, mais R$2 por cada lugar vago. Qual é a quantidade de lugares vagos? É 50, que é o total, menos a quantidade de alunos que vão, 50 menos x. Então, 2 vezes 50 menos x. Fazendo essa encrenca aqui, né, distribuindo tudo isso aqui, ó, R de x, olha que letra bonita, hein? R de x vai ser x que multiplica, colchetes, vamos lá, 40, devagarzinho, 40 mais 2 vezes 50 dá 100, 2 vezes 50 dá 100, opa, Luciano, que é isso? Vamos apagar aqui, 2 vezes 50 dá 100, vamos voltar para o lápis, que bonitinho, 2 vezes 50, 100, 2 vezes menos x, menos 2x. Olha que bonito. Certo? E aí eu multiplico esse troço todo por x. Então, meu R de x, R de receita, né? Que é uma função. Vai ser o quê? X vezes 40, 40x. Aliás, vamos já somar aqui, né? 40 mais 100, 140. Então, 140, 140... x. Eu peguei 100 e somei com 40, dá 140. X vezes 140, 140x, menos x vezes 2x, 2x quadrado. Oba, tem uma função de segundo grau. E aqui com a seguinte característica, né? R de x é igual a 140x menos 2x. Que características são essas? O meu A vale menos 2. Meu A vale menos 2. O meu B vale 140. 140. Certo? E o meu C vale 0. Então, é um gráfico, é uma parábola, né? Se a gente olhar aqui, vamos desenhar aqui assim, ó. Se a gente olhar aqui, uma parábola, né? Uma parábola onde o que acontece? A boca dela é para baixo, porque o meu é negativo. Então, meu é negativo. Opa! Assim não dá certo, né, professor? Vamos lá. Fazer de vermelhinho, né? Eu tenho concavidade para cima. E ele quer saber o valor máximo, ou seja, eu vou ter que pegar um valor máximo, que é meu x do vértice. É esse valor aqui, ó. X do vértice. Por que x, professor? Porque x a gente chamou o quê? De quantidade de lugares o quê? Ocupados. Né? Então a gente vai ter que achar o quê? O x do vértice. Né? Para ter o quê? A receita
máxima, tá certo? Eu posso ir direto na fórmula, ou posso achar os zeros da função, fazer a média aritmética, né? Usando a fórmula, né? Então, x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Certo? O b vale 140, então fica menos 140, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a vale menos 2, então 2 vezes menos 2. Certo? Então isso aqui vai ficar menos 140 dividido por menos 4. Né? O x do vértice, ó, aqui em cima, vai ficar menos 140, dividido por menos 4. E isso vai me dar quanto? Vai me dar 35. Ou seja, o que eu calculo, o que eu achei com isso? Né? Eu não coloquei as alternativas no problema, mas uma delas era 35. O que eu acho com isso? Ou seja, se forem 35 alunos, desses 35 alunos pagando R$40, mais R$2 por lugares não ocupados, 35 menos 50 são 15, né? O ônibus vai ter a receita máxima. É como se fosse o quê? 50 vezes 40, né? Se cada um, ó, se eu pegar, por exemplo, cada aluno vai pagar o quê? 35, né? Vai pagar, são 35 alunos, né? 35 lugares ocupados. Você multiplica por 40, né? E aí depois você soma os lugares vagos, que é 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá 30. E aí isso é a mesma coisa que se tivesse todo o ônibus lotado pagando R$40. Legal? Então a minha receita máxima aqui seria o quê? O número de alunos que vão ocupar esses lugares pagando nessa condição. Então é um problema diferente que a gente usa o conceito de máximos e mínimos. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço, beijão aí.